Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alan, catequista da célula Santo Inácio de Loyola, e estou aqui para dar prosseguimento aos ensinamentos dos 10 mandamentos da lei de Deus. E eu estou aqui com muita alegria para falar um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais sobre o 9º mandamento, que é não desejar a mulher do próximo. Então a gente começa essa formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, quero te agradecer por esse momento e te peço que tudo que for falado aqui seja verdadeiramente acolhido por cada coração, por cada pessoa que esteja ouvindo, e que não sejamos somente ouvintes, mas verdadeiros cristãos que observam os seus ensinamentos e os seguem. Peço a tua intercessão, Virgem Santíssima, por esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso tema de hoje é o 9º mandamento, como eu disse, não desejar a mulher do próximo, e vou pegar aqui a palavra. Vocês podem abrir em Êxodo 20, 17 e também em Mateus 5 e 28. Tá? Eu vou ler as duas de forma ininterrupta, tá bem? A palavra de Deus diz assim: não cobiçarás a casa de teu próximo, não desejarás sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Já em Mateus, Jesus diz assim no Evangelho: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Logo de início aqui a gente pode observar que Moisés, quando traz esse 9º mandamento, para não cobiçar os bens da mulher do seu próximo, ele está de fato constatando um ato, um pecado de forma concreta, sabe, para poder ter um ordenamento daquela sociedade, né, que se corrompia. E Jesus, a gente consegue observar que ele vai além disso, sabe? Ele que sonda nossos corações, ele que sabe das nossas limitações, das nossas misérias, ele vai além. Ele diz assim: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério. Ou seja, só pelo olhar de forma impura, de olhar com forma maliciosa, ele já cometeu um pecado, sabe? Porque ele reconhece as nossas misérias e as nossas limitações, ele sabe da nossa condição por conta do pecado original. Então ele vai além, para poder nos ajudar, para poder nos resguardar, para que a gente possa observar isso. E a gente pode observar aqui também que aqui tem uma formulação masculina. Diz aqui na palavra: todo aquele que olha para uma mulher, ou seja, o homem olha para a mulher, né? É claro que a mulher também pode tá também, como pode dizer, ela pode cair também nesse pecado, né? Mas aqui está especificamente para o homem, porque o homem ele tem a tendência do olhar, de ver, de procurar, né? De se encantar pelo que vê, né? E isso desde da criação do homem, né? Que antes na criação, antes do pecado original, né? O homem ele tem essa tendência do olhar, de poder buscar a beleza, de observar com os olhos, de se deixar atrair pelo visual. E por sua vez a mulher,
ela tem como se dar por beleza, de se adornar, de se embelezar, e isso faz parte da criação de Deus, isso é algo bom, né? Deus criou assim para que tudo seja feito conforme a vontade dele, né? Por conta do pecado original que isso distorceu. Eu vou explicar um pouquinho. A gente lendo na criação, a gente consegue observar que Deus ele coloca toda a criação diante do homem e ele vê tudo aquilo, né? E ele dá nome a tudo, de tudo aquilo que ele vê, de toda aquela criação. Então ele está sempre apegado ao olhar, né? Por ver. E ele vendo toda aquela criação, ele ainda vê que falta algo, né? Vou pegar aqui só para eu poder ter um auxílio da palavra, né? Diz assim: mas para o homem não encontrou ainda o auxiliar que correspondesse, ou seja, o olhar dele, tudo passa pela vista dele, mas ele vê ainda que ainda falta algo, né? Então, quando Deus vai criar a mulher, e ele diz assim: então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Então, quando ele vê a mulher, ele vê aquela beleza e se sente completo, né? Uma felicidade completa, né? E essa é uma tendência natural do homem, faz parte da essência do homem, de se atrair pela beleza, e a mulher se dá por atrair, sabe? E agora eles se reconhecem nus. Anteriormente não era assim, mas agora eles conseguem se reconhecer nus por causa do pecado original. O corpo nu agora não os conduzem mais a Deus, sabe? Eles não conseguem mais enxergar a alma quando vê o corpo nu. Eles se afastam de Deus quando vê o corpo nu. Aqui diz assim: Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Aqui então eles precisam esconder o corpo, para que, escondendo o corpo, possa revelar novamente a alma. Conseguindo compreender? Antes, o corpo nu revelava a alma, a gente conseguia se aproximar de Deus. Agora, na realidade do pecado original, precisa esconder o corpo para poder revelar a alma novamente, para poder resgatar a pureza, sabe? E agora a realidade do corpo nu, para se enxergar, é preciso agora do sacramento do matrimônio, para que um só veja aquele corpo nu que é o seu cônjuge, seu esposo ou a sua esposa, dentro do sacramento do matrimônio, tá? Por que no sacramento do matrimônio? Porque ali existe uma aliança entre os dois corpos, né, diante de Deus, que é um sacramento que Deus nos dá pela igreja, para que nós possamos, dentro do amor, poder ver esses corpos. Porque agora a gente não olha, a gente olha os corpos sem amor. Então a gente precisa do sacramento do matrimônio. Eu quero abrir aqui o catecismo no parágrafo 2521, que diz: a pureza exige o pudor. O pudor preserva a intimidade da pessoa, consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Então é isso que eu tenho falado aqui. Agora precisa ficar escondido, né? Como algo muito precioso, que é o nosso corpo. O nosso corpo é algo precioso, é um templo do Espírito Santo, é uma criação de Deus que precisa ser visto como algo sagrado de verdade, né? E como agora os nossos olhos estão doentes, né? Então aquilo precisa ser guardado,
né? Como um exemplo de uma joia, de uma pedra preciosa, que a gente não guarda mais em cima da estante, que a gente não deixa à mostra para uma visita vir e veja, não, fica muito bem guardada, na verdade fica escondido. Assim, o nosso corpo, que é sagrado, é precioso, ele não pode ficar à mostra, ele precisa estar escondido, sabe? E então, assim, a gente, do pudor, a gente entra na modéstia, né? Na virtude da modéstia. Então, a gente vai abrir de novo o catecismo no parágrafo seguinte, 2522, e ele vai dizer assim: o pudor é modéstia, inspira o modo de vestir. Ou seja, a modéstia está ligado diretamente na forma de vestir. Ou seja, então aqui o catecismo da Igreja Católica diz que a gente precisa buscar a modéstia no nosso vestir, sabe? E a gente precisa entender que a modéstia, ela é uma virtude inserida dentro da temperança, que é o tempero, que é o balanço. A gente precisa ter moderação. A gente não pode aqui ir no extremo de mostrar o que não se deve. E a modéstia vai nos ensinar a nos vestir de uma forma que preserve o olhar doentio, né? Principalmente do homem. Então a gente precisa usar da caridade, né? Aqui eu não vou falar do que pode, do que não pode, né? Porque a modéstia está ligada no vestir, está ligada à moda, e eu não vou saber aqui falar sobre a moda, eu não entendo muito de moda, mas a gente precisa ser honesto, né? A gente sabe muito bem o que atrai o homem, e a mulher sabe o que faz atrair o homem para si, a vista dele para o seu corpo. Então a gente precisa ser honesto com isso, né? Aqui, como eu disse, eu não estou falando aqui o que pode e o que não pode vestir, não estou querendo dizer que a mulher precisa usar uma burca, porque a gente precisa usar o nosso intelecto, usar a honestidade intelectual, né? Por um exemplo, a mão, o homem não sente atração pela mão, ou pelo pé, ou pela orelha, a não ser que ele tenha algum problema mental, algum tipo de perversão que vai fazê-lo atrair por isso. E esse não é o ponto. O ponto que a gente precisa entender é saber qual é a pedra de tropeço do irmão, o que o faz pecar, né? Vou dar um exemplo aqui de um alcoólatra, por exemplo. A gente sabe que aquele irmão é alcoólatra, então não faz sentido eu chamar ele para ir para um bar, não faz sentido levar ele para ir para uma choperia, porque aquilo vai fazê-lo pecar. Eu não vou estar conduzindo ele para o reino dos céus. É a mesma coisa aqui. Se eu sei que a pedra de tropeço do homem é a vista maliciosa, é o olhar malicioso, então por que a mulher vai andar de uma forma tão exposta, mostrando tudo, né? A gente já tem uma realidade tão feia, tão pesada na nossa... A gente anda na rua e a gente percebe, né? O homem já está condicionado a olhar para a mulher passar na rua. A mulher passando com os atributos todos à mostra, e o homem já automaticamente já pega, o olho já vai direto lá naquelas partes. O homem já está condicionado a isso. E às vezes a mulher está até bem vestida de forma modesta, e o homem olha porque já está no natural não, né? Mas já está condicionado a isso. Então ele já bate o olho naquela mulher mesmo vestida modestamente. Mas a diferença é que ele não vai encontrar os atributos à mostra, ele não vai satisfazer o seu desejo desordenado. Muito pelo contrário, ele vai encontrar uma mulher elegante, linda, bem arrumada,
e vai encontrar ali atributos de virtudes, né? Como eu disse, modesta, né? Vai ver os atributos da alma dela, melhor dizendo, sabe? Então, assim, a mulher precisa ter essa moderação, né? Essa temperança, esse tempero para poder se no vestir. E agora, como é que vai se vestir? O que vai colocar? O que vai tampar? Né? A gente tem, vamos dizer assim, a área honesta, a área desonesta e a área semi-honesta. Como é que a gente pode classificar isso? A área desonesta são as partes íntimas, né? Que são os seios, né? O bumbum, vamos dizer assim, os genitais, né? Que são as partes desonestas. Não que seja algo desonesto, mas o olhar do homem, o olhar também da mulher, vai ser desonesto, vai ser um olhar para que torne aquela pessoa que tem as suas virtudes, a sua alma, a sua vocação, o seu sagrado, em um objeto, reduzi-la a um objeto. Então essas são as partes que têm que estar escondidas, para ninguém ver, como eu disse, para que o seu esposo, a sua esposa veja dentro de um sacramento. Então isso não tem negociação. Existe as áreas honestas, né, que um homem com a saúde mental sã não vai ter nenhum tipo de problema, que são as extremidades, a mão, os braços, a cabeça, os pés, a panturrilha, e as partes semi-honestas, né, que são as partes mais próximas, né, vamos dizer, acima do joelho, que aquilo chama... Gente, eu estou falando aqui, eu espero que todo mundo esteja de coração aberto para poder entender isso que eu estou falando. O homem sabe muito bem o que atrai ele, a mulher sabe muito bem o que vai atrair o olhar dele para ela. Então a gente tem que ter isso muito bem claro, sabe? E a mulher pode perguntar, mas por que isso e aquilo? Por que não botar uma saia mais curta? Na verdade, a pergunta deveria ser o inverso, né? O inverso. Por que não colocar? Porque a discussão tinha que ser o seguinte: por que não colocar a saia abaixo do joelho? Né? Mas a gente inverte os valores, né? Porque colocar a saia abaixo do joelho é antiquado, é feio, sabe? São valores invertidos. A gente tem vergonha das coisas de Cristo, das coisas de Deus, das coisas da igreja, e é sem vergonha pro que é imoral, porque é depravado, porque vai levar o irmão a pecar. Irmãos, a gente é cristão católicos, sabe? A gente precisa agir de caridade com o próximo. A gente não pode agir de uma forma egoísta, de achar o meu corpo é assim, o errado tá ele de me olhar, meu corpo, as minhas regras, eu mostro porque é bonito, é para se mostrar, e aí esse ponto acabou. Gente, cristão não pode pensar assim, o católico não pode pensar assim. A gente tem que pensar de caridade com o nosso irmão, com o nosso próximo. A gente tem que se preocupar com a alma dele, a gente tem que se preocupar com a alma para que ele possa ser conduzido ao reino dos céus. Como é que a gente vai fazer agir da caridade se a gente sabe qual é a pedra de tropeço e não faz o que a igreja nos ensina, sabe? Isso é tanto para homem e tanto para mulher, né? A gente está tratando aqui mais da mulher, porque, como eu disse lá no início do vídeo, a formulação do pecado é masculina e o homem ele é mais afetado na vista do que a mulher. Então, por isso, a gente direciona mais para a mulher. Mas o homem também precisa ser modesto no vestir. Ele tem atributos também que chamam a atenção e que a mulher ela leva também a pecar com o olhar, sabe? Então a gente precisa
corrigir isso. O homem precisa corrigir o seu olhar, fugir da ocasião de pecado. O homem precisa corrigir isso. E a mulher precisa usar da prudência, do pudor e da modéstia. Aqui na palavra, em Mateus 5, deixa eu abrir aqui rapidinho, que é a própria palavra do 9º mandamento, que é a sequência, no versículo 29, diz assim: caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado na jena. Então, homem, você precisa corrigir o seu olhar. Se você tem dificuldade com certa ocasião, fuja dele, não dialogue, né? Se algum local, qualquer coisa está prejudicando a sua caminhada, prejudicando para que você observe os mandamentos, fuja da ocasião de pecado, sabe? Então a gente precisa trabalhar isso, trabalhar a nossa pureza. A gente precisa purificar o nosso olhar. A gente precisa purificar a nossa forma de vestir. A gente precisa seguir os ensinamentos que a igreja nos traz, porque ela é belíssima. Quem me dera se toda a sociedade, né, corrompida com essa engenharia social, né, que desde criança, ela é educada na imoralidade, na perversão, aí cresce, aí a gente vê tanto casos de adultério, de crimes assim, perversos, hediondos, e às vezes a gente fica se perguntando o porquê. É porque a gente vive numa sociedade completamente imoral e depravada. Eu vou ler aqui uma passagem, Mateus, e aqui em Mateus 18, versículo 2, vai dizer assim: ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Qual é a maior característica de uma criança? É a pureza, a inocência, né? Lógico, não é igual à inocência original de que a humanidade gozava naquele momento, né? Mas aqui da criança é uma pureza de falta de maldade mesmo. E Jesus ele nos convida a viver de uma forma pura, a nos purificarmos, a purificar nosso olhar, nossa forma de vestir. Ele nos convida a uma pureza. A gente precisa trabalhar isso, né? Eu vou até ser repetitivo quanto a isso. O homem precisa urgentemente corrigir, purificar o seu olhar, porque o olhar dele é a pedra de tropeço dele. Por sua vez, a mulher, ela precisa de agir de caridade e compaixão com o homem, né? Isso é virtude de cristão, tá? Virtude de cristão. A gente não pode agir de forma egoísta, tá bem? Não tem ideologia, não tem coisa de antiquado, não é esse ponto, por favor. E aqui Jesus é bem claro: de modo algum entrareis no reino dos céus. Gente, se a gente usar só um pouquinho do nosso intelecto, a gente vai ver aqui, ó, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem não for puro não vai entrar no reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, o próprio Jesus Cristo aqui no Evangelho. Então a gente precisa seguir o que a igreja nos ensina. A igreja, o ensinamento da igreja é para nos conduzir para o céu, sabe? Então a gente precisa observar esses mandamentos. A gente precisa, tudo que tem sido ensinado para a gente dentro da Crisma é para que a gente tenha uma vida de um cristão católico que nos conduza para o céu, sabe? Eu quero que vocês entendam e compreendam a beleza dos ensinamentos da igreja. É uma forma muito bela, né? Eu até partilhava com uma amiga minha
sobre isso, sobre a beleza da igreja. Imagina se a sociedade que a gente vive, ela seguisse os ensinamentos da igreja, tudo isso que ela nos passa, tudo isso que a gente tem aprendido na Crisma, em cima das formações, seria um mundo completamente diferente. A gente vê tanto caso de agressão, de violência doméstica, sabe? E então a gente tenta compreender por que essas coisas acontecem, né? Porque tudo é conduzido de uma forma equivocada. Se um casal começasse em cima da palavra, em cima dos ensinamentos da igreja, respeitando as fases do relacionamento, né, de se conhecer, de discernir aquilo que Deus quer para aqueles jovens, e se assim entrar no namoro em cima dos ensinamentos, para poder se conhecer, respeitando as fases, não viver como um casal dentro do casamento, não ultrapassar fases, atropelar fases, né, que a gente vê que os namorados, eles vivem como casados, sabe? Então por isso que está tudo desordenado, está tudo errado, e quando as coisas dão errado, a gente fica procurando o culpado. Então tenta compreender esses ensinamentos, o que a igreja traz para a gente vê o namoro de uma forma casta e virtuosa, entrar no noivado decidido ao matrimônio, vivendo a castidade do que é proposto, a fase do noivado, entrar no casamento vivendo a castidade matrimonial, que a gente já aprendeu na formação sobre a castidade. Como seria esse casamento? Um casamento onde o homem e a mulher se conhecem, eles vivem uma vida conjugal fora do tempo, se casam sem se conhecer, sem se amar, um usando o outro, né? Então, por isso eu fico, como é que eu vou dizer, encantado com os ensinamentos da igreja, e partilhando mais, caminhando pela praia, e toda aquela gente, todos aqueles atributos à mostra, né, que, como eu disse, é pedra de tropeço sim, é ocasião de pecado sim, e por mais da reta intenção do homem, de toda a boa vontade do homem, é inevitável o olho bater em local que vai fazer seus pensamentos trabalharem de forma impura, então precisa ser corrigido. Agora imagina se todo mundo seguisse o ensinamento, né, dessa forma moderada de se vestir, da modéstia, como seria diferente? Poderia até sim ter olhares, mas a gente iria encontrar pessoas bem vestidas, elegantes, iria olhar para aquela pessoa e não iria olhar como objeto, mas iria olhar as virtudes da alma dela, né? Então a gente precisa ser caridoso em relação a isso. E a gente vê também muita resistência nesse tema, né? Uma resistência enorme por ser antiquado, por ser feio, que não é mesmo, mas uma resistência enorme. A gente segue tantas coisas, a gente obedece tantas coisas, mas as coisas de Deus a gente coloca um mais, um porquê, um nada a ver, que não é isso, que não é aquilo, sabe? Eu vou fazer um exemplo aqui das leis civis, né? As nossas leis na nossa sociedade, a gente não segue elas todas, a gente não observa todas, para que a gente não tome uma multa, não seja penalizado de alguma forma, né? Não cometa algum tipo de crime. A gente respeita. Por que não respeitar as leis de Deus, os ensinamentos da igreja? Por que sempre colocar um mais e não confiar verdadeiramente no que Jesus nos pede, né? Tanto aqui na pureza, tanto nos mandamentos que foi trazida do Antigo Testamento, e Jesus ratifica
os mandamentos e nos ensina, porque a gente fica colocando esses empecilhos, esses poréns, sabe? E aqui eu estou falando para uma turma de crisma, né, para católicos que procuram o sacramento da confissão. Da confissão não, gente. O sacramento da confirmação. Então, tudo isso que eu estou falando aqui não tem que ser motivo de escândalo, motivo de se fechar, de achar um absurdo. Não, tem que ser motivo tem que ser algo para pegar e tomar para si, aprender, se aprofundar, ler a palavra, ler o catecismo, sabe? E falando um pouco mais sobre pureza, eu vou ler aqui no catecismo, deixa eu achar aqui, no parágrafo 2520, lá diz a luta pela pureza. Aqui diz que o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas, né? Então a gente precisa lutar pela pureza. E aqui cita 4 passos para que a gente possa lutar pela pureza. E nela diz aqui, ó, pela virtude e pelo dom da castidade. Então esse primeiro passo é o dom da castidade, pois a castidade permite amar com o coração reto e indiviso. Então a gente precisa ser casto para a gente buscar essa pureza que Jesus fala aqui em Mateus 18. O segundo passo é pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem. Com uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas. Ou seja, o segundo passo é a pureza de intenção, onde a gente coloca a nossa vontade completamente em Deus. Todas as nossas coisas em Deus. O terceiro passo para a luta pela pureza, aqui no catecismo, é pela pureza do olhar, o exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros, que tendem a se desviar do caminho dos mandamentos divinos. A vista desperta a paixão dos insensatos. Então, esse terceiro passo, a gente precisa procurar a pureza no olhar. É tudo que a gente tem falado até agora. A gente precisa purificar o nosso olhar. E se a gente está tendo dificuldade, a gente precisa fugir da ocasião de pecado, né? O quarto passo para a luta pela pureza é pela oração. A oração é um passo, é o passo aqui no caso fundamental para que a gente possa alcançar a pureza, alcançar essa moderação que a igreja nos ensina, essa temperança, achar o tempero ideal para que a gente possa ser modesto no falar, no agir. Lógico que a modéstia está ligada diretamente no vestir, mas a gente precisa ser modesto dentro do nosso coração, da nossa alma, né? Porque a pureza passa também pelo falar, pelo ouvir, o que a gente tem ouvido, o que a gente tem falado, né? A gente tem alimentado certas conversações, o que a gente tem ouvido. A gente precisa procurar a pureza de forma plena, sabe? E quando a gente fala da modéstia no vestir, também pelo que a gente faz, pelo que a gente posta, sabe? O homem, ele é vítima do seu olhar. O seu olhar é sua pedra de tropeço, porque está sendo pedra de tropeço para muita gente. Tem muita gente indo a confessionário confessar porque está pecando por conta de redes sociais, por causa de fotos de meninas completamente desnudas. O confessionário está cheio de pessoas confessando pecado pela impureza, sabe? E a gente está sendo motivo de pecado do irmão.
Então a gente precisa agir com a caridade. Eu vou ser bem enfático em relação a isso. Cristão não pode agir com o egoísmo, não pode agir com a soberba, com a falta de humildade, achando que é dona de si e que se dane o resto, sabe? Não é sobre você, é sobre Deus, é sobre o nosso irmão que a gente precisa ajudar e auxiliar ao céu. Então a gente precisa guardar, ser moderado com as nossas redes sociais, sabe? Aquilo que a gente acha nada a ver, tem muito jovem no confessionário confessando pecado. E aqueles que não vão estão se perdendo, sabe? A gente precisa abandonar os maus hábitos. A gente precisa purificar a nossa alma, o nosso ser, sabe? E a gente acaba resumindo o nosso amor a Deus em mero sentimentalismo, porque a gente não entrega aquilo que a gente fala amar a Deus, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente chora, a gente acaba não entregando. A gente precisa de fato trazer os ensinamentos para a gente e se esforçar, sabe? Não basta dizer eu te amo, não basta só chorar e dizer que está tudo bem, que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus nos conhece. De fato, Deus nos conhece, Deus age de misericórdia com nós, mas Ele é justo. E a gente não pode resumir todo o ensinamento de Deus, Jesus Cristo, tudo que a gente tem aprendido, reduzir a uma relatividade e relativizar tudo, sabe? A gente precisa buscar a Deus no nosso coração, na nossa vida, nos ensinamentos. A gente precisa chorar os nossos pecados, a gente precisa abrir a mão das coisas terrenas, das coisas mundanas, do que a sociedade nos impõe, sabe? Como eu disse lá nos 4 passos pela luta pela pureza, no 4º, a oração, a gente precisa orar, a gente precisa buscar uma oração íntima, a gente precisa pedir a Deus no nosso interior essa graça, para que Ele nos dê, para que a gente possa compreender tudo isso. Não é fácil, ninguém está dizendo que isso é fácil, mas se Ele nos ensina é porque é possível. Então que a gente possa não olhar na verdade, que a gente possa olhar o nosso corpo como ícone e não como ídolo. A gente precisa purificar a nossa alma, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso agir. E a gente pede a graça de Deus, pedir ao Espírito Santo para que nos conduza. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe.